Minus One é o melhor filme de monstro que eu já assisti. Tem o Pacific Rim, né, que é Círculo de Fogo, que é muito bom, tá? O primeiro filme, ele é muito bom, ele é muito eficiente, ele empolga, a trilha sonora dele é muito boa, mas é um gênero diferente, tá mais pro gênero de ação, ele lembra muito os animes, é uma outra pegada. Aqui não. Esse filme, o Godzilla Minus One, é um filme de terror, e é uma sensação que eu não tive vendo nenhum outro filme do gênero, nenhum outro filme de kaiju, né, como eles são classificados. Porque geralmente esses monstrões, eles são muito grandes e o apelo dele é mais pela destruição, aquela coisa visual, os personagens eles correndo, a cidade toda sendo devastada. Só que quando a gente vai ver, é só um bonecão destruindo coisas. Não tem aquela coisa da gente se envolver, aquela coisa do terror e de, meu Deus do céu, esses personagens aqui podem morrer, pode acontecer alguma coisa com eles. Da gente se importar com o que tá acontecendo de fato na tela. É mais aquela parada pipocona, e aqui não. Em Godzilla Minus One é um filme de terror porque a gente se sente aterrorizado com a ideia do que pode acontecer com aquelas pessoas que a gente tá acompanhando a história na tela, sacou? E ele faz isso justamente porque ele consegue construir uma atmosfera de destruição, de tensão impressionante. A minha esposa, ela odeia filme de monstro gigante. Vou nada ficar vendo esse filme de boneco grandão aí, destruindo as coisas, negócio, essa bestagem aí. Só que eu de tanto assistir, não, vamos ver, vamos assistir. Ela assistiu e ela adorou. Ela saiu do cinema dizendo que tava com palpitação e tava tensa. E um filme que ele causa esses sentimentos em você, quer dizer que de alguma forma ele conseguiu pegar a sua atenção e levar para um ponto onde despertou alguns gatilhos em você que, mesmo que você esteja vendo uma história fantasiosa, uma história onde é um universo completamente diferente, que existe um monstro gigantesco, ainda assim ele consegue despertar sentimentos reais dentro de você. E para quem gosta muito, para quem é muito apegado a filmes pautados estritamente na realidade, que é o caso da minha esposa, se vê capturado por esse sentimento, cara, é algo que é muito difícil de se fazer. E esse filme consegue fazer com sucesso. E ele faz isso, obviamente, através da narrativa. Ele tem aqui uma história muito bem coesa, a gente acompanha um personagem que é um kamikaze e que acabou sobrevivendo à Segunda Guerra Mundial. O filme ele passa exatamente no final, após o final da Segunda Guerra Mundial, e aí a gente vai acompanhando aquela história que ele tá sendo atormentado pelo passado dele, ele acabou fugindo, enfim, não vou entrar em muitos spoilers porque é muito interessante para você que vai assistir esse filme, que você entenda as motivações, os fantasmas que estão assobrando o protagonista, porque é justamente a história dele que faz com que a gente se identifique com aqueles medos que a gente não consegue transpor, com aqueles traumas que a gente não consegue vencer no final. Então, através dessa história, a gente consegue se colocar no lugar dele em muitos momentos, principalmente quando, após esses eventos, ele conhece uma outra personagem que vai trazer um outro significado para a vida dele. Então, a gente acompanha aqui a história desses três personagens, né? O Koichi, interpretado pelo Ryunosuke Kamiki, e a Noriko, interpretada pela Minami Hamabe. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome deles, tá? Porque é japonês, enfim, mas tá valendo. O fato é que a relação desses personagens, como eles se encontraram, ambos devastados pela guerra, toda aquela ambientação de destruição, e como eles dois vão se completando e vão reconstruindo suas vidas, faz com que a gente encontre ali pontos de identificação que fazem com que a gente vá emergindo cada vez mais na história. Além disso, a direção do Takamashi Yamazaki é muito eficiente, principalmente quando a gente vê ângulos de câmera que mostra o Godzilla gigantesco esmagando tudo, e a gente vê pela perspectiva dos personagens ali parados, impotentes, sem poder fazer nada frente a toda aquela destruição, frente a toda aquela devastação. A caracterização do Godzilla, né, o CGI, tá? Os efeitos especiais que fazem o Godzilla são impressionantes e ajudam muito nessa imersão que a gente tem, porque quando a gente olha aquela destruição toda feita por aquele monstro gigantesco, o filme ele consegue mostrar pra gente toda aquela sensação de que, tipo, velho, a gente não pode... O que a gente vai fazer numa situação dessa, né? O que a gente vai fazer, por exemplo, em uma situação onde uma bomba é jogada e a gente consegue ver aquela destruição vindo em direção a gente? O que a gente consegue fazer quando um terremoto tá acontecendo e a gente vê prédios caindo a poucos metros de distância? O que a gente consegue fazer quando a gente tá vendo uma erupção vulcânica em um vulcão que tá bem próximo e que iminentemente vai atingir o local onde a gente mora? Enfim, toda essa catástrofe natural, todo o sentimento que uma pessoa pode ter frente a essa força, a essa manifestação da natureza que é implacável, é muito bem emulado, como eu pouquíssimo vi nas histórias do cinema. É
tão bem emulado que faz com que a gente sinta pelo menos uma pequena parcela de quem já passou e acabou sobrevivendo a uma situação de praticamente morte. É óbvio que a gente nunca vai sentir a mesma coisa de uma pessoa que passou por essa experiência, mas há essa áurea aqui, há esse sentimento traduzido em tela em diversos momentos desse filme. E outra coisa que fecha com chave de ouro essa ambientação que faz com que a gente se transporte para dentro dessa história é justamente a construção do clima do Japão, sobretudo do clima ali de Tóquio, que é onde a maior parte da história ela acontece. Como eu disse, o filme se passa exatamente depois do final da Segunda Guerra, então a cidade está toda destruída por causa do bombardeio dos inimigos, há todo um clima de desesperança, as pessoas que tinham suas comunidades estão completamente largadas em terrenos queimados, então elas têm que construir a vida completamente do zero. Não há emprego, não há alimento, não há esperança. Essa falta de esperança é muito palpável aqui no filme. E aí justamente nesses momentos é que a gente entende a força que a comunidade tem, a força que os sobreviventes eles conseguem ter com a união. E por mais que o governo do país que está devastado ele tenha papel fundamental na reestruturação, é de fato com aquelas pessoas que estão ao seu redor, com aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, dividindo o pouco que tem, que fazem com que a sociedade ela se reerga novamente. Então é esse drama trazido não só pelos protagonistas, mas por todos os outros personagens que estão ao redor deles, que fazem com que a gente torça para que tudo dê certo, não só nos momentos de enfrentamento do monstro, mas em todos os momentos em que um personagem arranja um emprego, um outro personagem, ele depois de dias sem comer, ele consiga um alimento. Então a gente vai construindo essa conexão com eles. A gente vai construindo aquele sentimento de, tomara que dê certo, tomara que eles consigam sobreviver, tomara que eles consigam se restabelecer e manter uma vida, principalmente esses personagens que a gente tá vendo, porque eles são responsáveis por a vida de uma menininha e eu, como sou pai, né, como eu já disse em outros vídeos, esse tema de paternidade e maternidade me pega demais. E aí, quando vem o enfrentamento do monstro, quando vem o Godzilla como essa força da natureza implacável, é impossível a gente não temer pelo que ele pode fazer. A gente vê ele destruindo prédios inteiros, a gente vê ele destruindo cidades inteiras, mas a gente se importa porque ele não tá destruindo só prédio, ele tá destruindo vidas, ele tá destruindo sonhos, esperança de um povo que tá sofrendo uma perda que a gente aqui jamais vai conseguir mensurar. As interpretações também estão muito boas. A do protagonista, né, interpretado pelo Ryonosuke, tá eficiente. Em alguns momentos aqui, principalmente nos momentos onde precisava de um apelo emocional maior, eu senti um pouco de falta de mais emoção, sabe? A minha esposa até brincou dizendo, mas japonês é assim, mais frio mesmo. Essa parada é mais emocional, é uma coisa muito mais do ocidente. Eu discordo um pouco, justamente pela interpretação da Hinami Hamabe, porque ela consegue trazer um sentimento de preocupação e ao mesmo tempo de esperança para a vida daquele homem que tá tão devastado pelos fantasmas do passado dele. Concordo que as interpretações, elas são muito mais sutis aqui, por questões culturais mesmo, ocidentais e sobretudo japonesas, mas é uma boa interpretação e nesses momentos onde é preciso uma demonstração maior do sentimento, onde esse momento pede algo mais enervante, ela consegue entregar mais do que ele. Mas isso não diminui em maneira nenhuma a qualidade do filme, porque nos momentos de ação, nos momentos onde ele está sendo atacado por ele mesmo psicologicamente, há sim uma entrega satisfatória, né? Eu consigo ver realmente os traumas sendo trazidos, embora eu quisesse, não sei, um pouco mais, não me tocou tanto assim como eu acho que poderia. E pra fechar, um último ponto de destaque aqui, cara, é a trilha sonora, principalmente a trilha sonora de quando o Godzilla ele tá prestes a aparecer. Aquela musiquinha, velho, toda vez que tocava, né, com aquele sonzinho de elemento radioativo que aparece em todo filme que a gente vê que tem radiação, cara, é de arrepiar. Tem umas duas vezes, umas duas pessoas diferentes. Toda vez que tocava as primeiras notas da música, a galera ficava tensa. Eu ouvia assim, é agora, meu Deus, vai acontecer, eita, ele vai chegar. E esse momento que anuncia a chegada da destruição, que anuncia a bagaçada que vai comer no centro agora. Cara, é um momento de tensão sensacional, véio, sensacional. Não tem filme de Godzilla feito por Hollywood que consiga trazer essa tensão como Minus One. Não tem. Nenhum chega perto. Então, pra resumir, Minus One é um filme muito eficiente em causar taquicardia em você, em trazer aqueles momentos tensos que vai deixar você muito nervoso,
que vai deixar você temeroso, do que pode acontecer com os personagens que você está acompanhando em tela. É um filme muito eficiente em traduzir o sentimento de impotência que o ser humano tem frente às manifestações naturais que acontecem no mundo, sobretudo em resposta a tudo aquilo que o ser humano faz. E é, sobretudo, uma prova incontestável que você não precisa gastar milhões e milhões de dólares para fazer algo extremamente eficiente, algo extremamente bem feito, seja em termos de narrativa, seja em termos de pós-produção, seja em termos de efeitos especiais. Esse filme custou só 15 milhões, gente. E ele pisa, ele oblitera, ele esmaga outros filmes que custaram 10, 15 vezes mais. Eu acho engraçado o jeito como Hollywood lida com esses números, quando tem um filme que foi muito caro. Ah, esse filme aqui custou 200 milhões, esse filme custou 250, 300 milhões, como se isso fosse algo louvável, gastar muito dinheiro pra entrega porcaria, que muitos filmes que custaram essa grana não conseguem chegar perto da sensação que Godzilla Minus One consegue entregar. Então, gente, é isso, recomendadíssimo. Se você não gosta de filmes de monstro gigante, filmes de kaiju, eu acho que vale sim dar uma chance. E se você é fã desse subgênero, é um filme que tem que estar na sua lista. É uma lista obrigatória pra você botar lá o play e botar no top, viu? Botar no top da sua lista. Top ali, pau a pau, com o like que você pode deixar nesse vídeo pra ajudar o meu engajamento, pra ajudar o meu canal a crescer. E caso esse tenha sido o tipo de conteúdo que você curte consumir aqui no YouTube, considere se inscrever para não perder nenhum novo vídeo. Eu vou indo nessa e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Tchau!